Galera, estamos começando o nosso primeiro podcast da Growth Odonto e hoje a gente está com um convidado muito especial que não tinha como ser o nosso primeiro podcast ser ele. Veio lá do Espírito Santo, um cara hoje fenomenal, pai de família, né? E veio aqui para somar junto com a Growth, está entrando como o novo mentor hoje da Growth Educação e nada menos que Leonardo. E aí, cara? Beleza? Seja bem-vindo, meu irmão. Léo. Tamo junto. Cara, a ideia desse podcast é a gente trocar uma ideia, né? Mostrar pro dentista, que nem a gente estava conversando, um misto de conhecimento do que a gente adquiriu nesses anos de fazendo marketing, errando muito, acertando muito, né? Então, eu acredito que para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco da tua história, um pouco de onde você veio, quanto tempo de ser informado. Abre o jogo para a gente um pouco sobre você. Quem é o Leonardo? Cara, então pra quem não me conhece, sou Leonardo. Moro no Espírito Santo, Itapemirim, uma cidade aí de 40 mil habitantes. A gente tem uma clínica lá chamada Orto ATM, que até para chegar nesse nome, teve várias modificações ao longo do caminho, até porque eu fui criado numa família de dentista, né? Meu pai é dentista, minha mãe também é dentista. Então, já desde berço ali, eu já tô nesse ramo, né? Dentista é legal, né? Ele tem o pai dentista, a mãe dentista, a mulher dentista, o amigo dentista, o avô é o avô dentista, os primos dentista. Só que no meu caso é só o meu pai. E o que acontece? No início, quem começou isso foi minha mãe. Minha mãe, ela resolveu fazer curso de prótese dentária. E meu pai sempre foi PM, empresa de segurança e tal. E aí, do nada, minha mãe, uma amiga dela, falou, vamos fazer um curso de prótese dentária? E minha mãe sempre gostou de trabalhar, ela, fui fazer. E aí, no meio do caminho ali, meu pai, então eu vou fazer odontologia, eu vou ser dentista. Do nada. Ele foi também. Eu vou ser dentista. Daí ele deu tudo certo, ele virou dentista e montou um consultóriozinho numa rua onde nem estrada de asfalto tinha, era estrada de barro. Caramba. E aí, ali ele cresceu bastante, foi se desenvolvendo. E meu pai sempre teve um espírito de empreendedor. Então, eu acho que eu herdei isso dele também, esse espírito de empreendedor dele. E daí eu cresci nesse mundo ali. Então, com 15 anos, eu tava lá dentro, trabalhando de auxiliar, vendo meu pai arrancar dente, fazendo dentadura, minha mãe ali fazendo dentadura e meu pai instalando. Então, eu cresci nesse ambiente ali, vi meu pai atender muitas das vezes até 9, 10 horas da noite, entendeu? Mesmo com um consultóriozinho lá dentro, na rua de barro. Né? Porque hoje você está numa cidade de 20 ou 40 mil habitantes? A cidade tem 40, mas o distrito onde clínica a clínica é 20. Tô é 20 mil habitantes. E na época não tinha 10? Na época tinha 10, 15 mil. Nossa, era bem menos, né? Bem menos. Bem menos. E aí teu pai começou lá, clínico geral, arrancando dente? Meu pai começou clínico geral, depois ele fez especialização em orto, fez implante. E a tua mãe como... E minha mãe como protesista. Dentadura. Só fazendo dentadura ali, vendia Natura, vendia perfume, tinha empresa de segurança, ia levando como dava pra ir, né? E eu sempre fui aquele cara que não queria saber de estudar direito, tava na escola. Mas tava lá ajudando na clínica. E ajudava na clínica, né? Mas nunca gostei de estudar, não era aquele menino esforçado, né? Gostava era de jogar basquete na escola, ficar mais de boa. E aí, quando eu formei na escola, minha mãe só me avisou, falou, você tem um pré-vestibular para fazer de odonto. Aí eu, tinha até um basquete para jogar hoje, eu não vou. E aí... Mas você gostava? Da odontologia eu gostava. Você gostava de estar lá? Gostava, mas eu não tinha essa pretensão de fazer nada, sabe? Aquele pensamento de adolescente. Vamos como dá para ir. E aí, quando eu fiz o pré-vestibular, sem estudar, sem nada, eu falo que consegui passar porque Deus quis que eu passasse. Era para ser, né? Era para ser, exato. E aí, cara, dentro da faculdade ali, eu tive muita dificuldade nos 3 primeiros períodos, porque foi uma mudança de rotina total, de estudar e pegar esse hábito de estudar. E aí, cara, eu lembro que no 3º período eu fiquei de recuperação em 5 matérias, quase que eu perdi de período. E aí eu falei assim, cara, eu preciso mudar minha mentalidade e começar
a me desenvolver como profissional. Não posso mais ter aquele pensamento de adolescente. E aí eu comecei a gostar da odontologia, Começou a pegar me gosto. esforçar, comecei a pegar gosto, comecei a me desenvolver mais, tinha mais facilidade ali para estudar, comecei a acompanhar meu pai com mais frequência. Então, no quarto período ali, meu pai deixava eu fazer alguns procedimentos ali. Eu lembro que ele soltou uma campanha na rádio, que é até proibido, né, esse tipo de campanha, assim. Soltou, deu 40 brindes na rádio, cara, de limpeza. Eu lembro que eu ia para casa, em vez Você de... Deu, pra mim... Ligou lá e falou... Só que no fundo tinha uma estratégia de marketing por trás, né? O cara vinha fazer a limpeza, já fazia o orçamento e tentava vender ali. Eu lembro que eu ficava o sábado inteiro só fazendo profilaxia e raspagem na boca. De graça. De graça e... Pra aprender. Pra aprender. E aí eu fui pegando mão ali. E aí eu via que eu conseguia estar me desenvolvendo bem ali na faculdade. Eu lembro que chegou um período ali, no 6º, 7º período, eu já estava atendendo dentro da clínica já. Caramba, legal. E aí eu lembro que o CRO, cara, denunciaram, né? O CRO bateu lá e falou... Denunciaram você? Denunciaram que eu estava atendendo e eu tava na faculdade ainda, Você acha que né? foi outra clínica? Ah, com certeza, né, cara? E quase não acontece isso hoje também, né? E na época teu pai era referência na cidade, assim? Era. Aí eu lembro que ele botou eu para atender, eu ajudava ele e tal, ele sentia confiança em eu atendendo. E aí o CRO bateu e, próxima vez que eu te pegar dentro da clínica, eu vou cancelar a tua faculdade, você não vai mais ser o dentista. Aí foi aonde eu, de fato, eu parei de atender, fiquei só na faculdade ali. E aí foi um período que aprendi muito tecnicamente ali, mas eu tinha aquele espírito de empreendedor que ele tinha. Então, eu já comecei ali a começar a estudar marketing, começar a dentro estudar da faculdade vendas. ainda. Dentro da faculdade eu já gostava desse assunto, Legal. entendeu? Só que o meu pai, ele não tinha ainda o conhecimento de internet. Ele tinha Isso foi em que ano, Léo? Cara, 2015. Eu entrei na anos. faculdade em 2013, tá? 2015. E aí eu via o meu pai como empreendedor ali. Cara, meu pai mandava muito bem, marketing offline ali, manjava, já fazia parceria com empresas e tal. Já falou que ele anunciou na rádio lá. Rádio e tal, e aí eu já via aquilo ali, só que eu via que eu ia formar e já estava começando uma nova era ali, que era a era digital, né? Legal. E aí, quando... Nessa época o Instagram já estava começando a ficar forte, né? E pra você ter ideia, eu nem era muito ligado no Instagram, assim, tava mais no Facebook na época e tal. E aí, quando eu formei em 2016, eu falei, cara, tô formando, e agora? E agora, o que eu vou fazer? E eu sempre gostei de cirurgia, né? E aí a gente fica com aquela mentalidade da faculdade. Eu vou me formar e eu vou fazer o quê? Eu vou me especializar em quê? O que eu vou fazer? Eu vou formar, eu vou sentar no consultório, eu vou trabalhar em algum local e vou ganhar dinheiro. Porque eu atendo bem, eu sou um bom profissional. Você vê teu pai lá fazendo isso há muitos anos, né? Exato. E você fica com aquele pensamento, cara, eu vou formar e vou ganhar dinheiro. É assim que a cabeça do recém-formado fica, né? E aí eu já gostava de cirurgia, cara, eu vou fazer bucomaxilo, eu vou virar cirurgião, vou fazer implante e tal. E aí, logo quando eu saí da faculdade, já ficava com esse pensamento. Especialização, curso, atualização, preciso melhorar tecnicamente. E aí, de uma certa forma, eu acabei deixando um pouco de lado a parte de estudar gestão, que eu já gostava disso, né? De como estudar gestão. E eu lembro, na época da faculdade, que foi um professor, na época, falar de diferenciais do consultório, de como... meu olho brilhava, eu gostava daquilo ali, entendeu? Enquanto tinha outros colegas que nem ficavam na palestra. Caramba. Entendeu? Só queria estar lá na palestra do cara que ia lá, que fazia enxerto em bloco, que sabia fazer um procedimento bem feito, uma lente de contato. Aí quando era uma palestra de gestão, uma palestra de precificação, às vezes, né, o cara ensinando um pouco de como gerir a clínica ali, era poucos que ficavam ali, sabe? Poucos que se interessavam. E quando eu me formei, eu falei, cara, eu preciso fazer acontecer. Eu tenho uma esposa que eu namorei a faculdade inteira, eu quero casar, quero construir minha vida e tal. E eu tinha aquilo dentro de mim, né? Eu preciso
correr atrás e tal. E a Larissa, nessa época, ela já tinha se formado também? Ela A não era- Larissa não. E uma coisa que eu não falei, cara, pra você ter ideia, quando eu entrei na faculdade, minha mãe logo ela quis entrar também. Ela não queria ser só protético. Legal. Ela se formou junto Ela com se você? formou, ela entrou depois de mim, a minha mãe, pra você Pô, ter ideia. legal. Aí a gente praticamente viveu ali, ficou junto A a par da faculdade faculdade inteira. inteira. Isso aí. Legal. E aí foi onde eu conheci a minha esposa, a gente também começou a alinhar os pensamentos, cara, aí daí pra lá, eu falo que depois que eu conheci a minha esposa, Uhum. foi só sucesso dali pra frente, só sucesso. Eu acho que o ápice de todo homem é... Exato, é encontrar a pessoa certa, aham, né? Comigo também Porque foi eu tive um outro relacionamento antes que, cara, me puxava pra baixo ali, porque não entendia o mundo na qual eu tava indo ali, entende? Uhum. Eu tava Não vivendo uma batia nova muito, né? fase, eu tava vivendo uma nova fase da minha vida, não era mais uma época de escola, eu tava indo pra faculdade e tal. E aí, como ela não vivia aquele mundo e não entendia, então aquilo acabava puxando a gente pra trás ali. E aí foi onde eu terminei, encontrei a minha esposa hoje, ela entendeu, né? A gente vive o mesmo jogo, vive o mesmo propósito ali, cara, dali pra frente foi sucesso ali, eu digo, né, cara? E aí, beleza, aí você saiu, vamos pegar o cenário. Daí você se formou, tua mãe também estava se Exato. formando, e a primeira coisa que você foi fazer foi voltar atendendo com o teu pai. Exato. Cara, e meu pai sempre foi rigoroso, né? Meu pai, ele é aquele cara militarzão e tal. E aí eu fiquei 2 meses com ele. Cara, eu lembro que eu ficava lá de 8 da manhã até 6 da tarde esperando o paciente. E meu pai não era bobo, ele nunca facilitou. A secretária o paciente ligava, a secretária só podia marcar no dia dele. E eu tinha que me virar, fazer meu nome. E tá tudo bem, cara. Eu tinha que correr atrás. Hoje você valoriza isso. Valorizo, mas Sim. antes a gente acaba o quê? Fica com raiva, né? Fica triste e tal, mas, cara, isso que me deu gás pra Fica querer, ansioso, né? pra querer crescer. E aí eu lembro que eu ficava no mocho lá sentado e não tinha paciente vindo, tinha que ficar esperando alguém vir na porta pra mim fazer um orçamento, fechar e entregar, né? E aquilo ali, cara, ia me dando um gás. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a estudar. E ainda eu tinha naquela mentalidade de querer me especializar apenas, entendeu? Eu ia estudando algumas coisas superficiais de marketing ali para mim tentar alavancar, mas eu tava com aquela mentalidade, cara, eu vou fazer bucomaxilo e tal. Só que o primeiro mês eu ganhei R$800 o mês inteiro, entendeu? E o segundo, e ele nunca facilitou para mim. E eu lembro que eu pagava R$600 de aluguel dentro de casa, tipo, 800 menos 600, sobrava 200, não dava para fazer nada, né? E recém-formado. Recém-formado. E aí, cara, eu lembro que eu trabalhei em janeiro, formei em dezembro, trabalhei janeiro e fevereiro. E aí surgiu, e eu pedindo a Deus, cara, sempre fui cristão, né, berço lá cristão, minha mãe sempre me levou pra igreja e tal, então eu tenho a minha fé, assim, em Deus, cara, em Jesus Cristo. Sim. Isso daí pra mim é inegociável, entende? E aí eu sempre orando, pedindo pra Deus para abrir uma porta, um caminho e tal. E aí surgiu uma oportunidade de comprar um consultório. E aí eu lembro que foi um momento que aí eu parei de trabalhar com meu pai e fui arriscar sozinho. E ali, cara, eu lembro que a proposta na época, o consultório era alugado ali e tal. E aí eu precisei... Cara, onde que eu vou achar o dinheiro? Eu não tinha dinheiro para comprar. Isso foi em que ano? Foi no ano de 2017. Março de 2017. Já tinha uns 2 anos, assim, de formado. Não, Um ano, né? 2 meses de formado. 2 meses de 2 formado. meses de formado. Já saiu e foi abrir consultório, então, praticamente. Praticamente, porque eu vi que Você não viu que tava não ia dando, dar nada? não tava dando muito certo. Eu preciso arriscar alguma coisa. Eu orando ali, pedindo para Deus abriu uma oportunidade. E aí eu lembro que o consultório, a mulher que queria vender, ela tava querendo passar o ponto porque ela tinha outros propósitos, e ir embora e tal. E aí acho que ela viu que não ia ter muito como fazer e tal, ou teria que carregar as coisas. De 30 mil que ela queria só nos equipamentos, tinha quase nada lá dentro, entendeu? Era pouquinhas coisas ali. Era um consultório bem antigo, assim. Era ventilador no teto da recepção. Nossa. Coisa bem simples mesmo. Aí eu lembro que ela fez por 18 mil, cara. De 20 fez por 18. Uma cadeira, uma autoclave lá.
uma marcenaria mais antiga, uma recepçãozinha de cadeira de plástico lá, entendeu? Não tinha TV, era um ventilador no teto, um banheiro era dentro da sala de atendimento. E aí, cara, eu virei e falei, se ela pediu 6 mil de entrada, e aí eu não tinha dinheiro. Ia tirar da onde? Aí foi aonde eu sentei com a minha esposa, a gente namorava ainda, falei, cara, eu tô com esse plano, tem isso aqui pra acontecer. A gente vai casar, eu já tinha essa convicção, era em março isso. Eu já tinha marcado o casamento para agosto. Março de 2017. Tinha marcado o casamento para agosto, e aí eu falei com ela, ó, quero que você vire minha sócia, 6 mil que tem que pagar, olha que maluquice. E ela não tinha se formado? Ela não tinha se formado, ela tinha um ano ainda, só ia se formar em dezembro. Aí, no resumo, eu pedi 3 mil reais a minha avó emprestado, que eu agradeço muito ela, cara. Eu lembro que eu demorei uns 2 anos para pagar esses 3 mil para ela, eu ia pagando conta de energia para ela, velho, todo mês. Um ponto interessante, quando eu montei a Growth, eu pedi emprestado também pra minha avó 3 mil reais pra montar a Growth. Olha aí. Foi pra comprar um computador. Exatamente. E aí... que a minha avó é a maior sócia da Growth. A sócia... Investidora, né? Sócia investidora. E aí, a minha esposa entrou com 3 mil. O pai dela também emprestou 3 mil. Então, olha só. O cara confiou em mim. Emprestou 3 mil. Entendeu? Não me pediu R$1 durante o ano inteiro, que a filha dele não tava formada. Sim. Entendeu? E aí, a gente conseguiu comprar. Então, pagamos ali os 6 mil para a mulher e ela dividiu o restante, a dentista lá, e a gente dividiu o restante em 2 mil por mês, para você ter ideia. Daí, fui na Dental, como meu pai tinha um nome na Dental, o cara também já aceitou a vender fiado para mim, cara, eu peguei lá 12 mil fiado e ia pagando ali, sei lá, 500 por mês, e à medida que ia melhorando, eu ia pagando. Então, tipo assim, o cara da Dental me ajudou. Tinha que pagar aluguel de 1.210 na época. Tinha que pagar uma funcionária, porque o pouquinho de conhecimento de gestão que eu tinha, eu sabia que sozinho eu não tinha como. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, tipo assim, eu não tinha nada, não tinha faturamento, eu tinha um sonho e dívida. Um sonho e uma dívida. Então, era tudo ou nada. Ou eu ia fazer acontecer, ou ia ter que dar para trás. Só que não tinha esse vocabulário na minha boca, cara. Não tinha como dar errado. Tinha que dar certo, era isso. Você literalmente queimou os barcos. Cara, primeiro mês, eu lembro que a minha secretária, a SB, ela tava aprendendo, ela tinha 18 anos. Então, cara, eu tinha o quê? Eu formei com 17 na escola, aí 18, 19, 20, 21. 21 anos eu tava abrindo um consultório. 21 anos. Eu com 21 anos e minha secretária com 18. Nossa. Minha secretária com 18. E teu pai achando aquilo lá uma loucura. Aquilo ali, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que só esperar ele voltar. Vamos ver o que vai dar. E qual foi a reação ali? Porque você trabalhava com seu pai, trabalhava com sua mãe também, ela ajudava. 2 meses ali de formado, você tava ali... E aí, não tava dando muito certo ali, você já saiu para montar uma clínica sua. Qual que foi a reação deles ali? Cara, no início ele ficou um pouco chateado, mas depois entende, porque sabe que o filho tem que seguir o caminho dele, entendeu? Uhum. Sabe que o filho tem que seguir. E ele nunca facilitou para mim, de fato, porque ele queria que realmente eu fosse para frente, correr atrás das minhas coisas, entendeu? Legal. Então, assim, aí... Eles sempre apoiaram, então. Legal. Apoiava ali, mas nunca facilitou, tá entendendo? Nunca facilitou. Você tem que correr atrás, entendeu? E dessa forma eu fui. E aí, cara, eu lembro que eu tava inscrito já na especialização de bucomaxilo em São Paulo. E aí eu falei, cara, eu vou para São Paulo, vou fazer bucomaxilo e tal. Era 2.800 de mensalidade. Não, 2.000 por mês de mensalidade da especialização. Eu tinha que ficar lá em São Paulo 1 semana, depois começou a ficar 15 dias. E aí, cara, foi uma transição muito difícil, porque era uma despesa alta, eu ia casar, o consultório tava começando. Eu lembro que o primeiro mês, cara, quando eu vendi uma restauração de R$80, eu quase soltei fogos na rua. Meu primeiro paciente. Tô todo feliz, né? E aí... Não pagava nem a água. Nem a água. Mas assim, eu sempre fui muito justo. Tudo que eu ganhava, eu tava ali, ó, pagando tudo em dia, todo mundo em dia. Às vezes eu não sobrava nada para mim.
Mas as continhas estavam sendo pagas ali e eu sabia que eu tinha especialização para começar em maio, o consultório começou em março. Cara, eu lembro, e eu tenho total gratidão para Deus, eu lembro que o primeiro mês da clínica, agora é uma parte espiritual, tá? Primeiro mês da clínica, eu tirei ali 10% de dízimo e fui na igreja e dei. Aí, cara, foi bem assim, a minha esposa... era namorada ainda na época, né? Ela achou aquilo uma loucura, mas eu tinha um coração tão grato a Deus com tudo, que eu fui lá e deu 8 mil de faturamento, cara, pra você ter ideia. Primeiro mês, 8 mil. Aí paguei aluguel, paguei a secretária, paguei a dentista lá e não consegui, tipo assim, paguei, sei lá, R$500 pra dental, tinha que sobrar um pouquinho pra mim conseguir sobreviver ali, né? Até porque eu morava com os meus pais ainda em março, eu tinha que pagar R$600 de aluguel, então sobrou um pouquinho. Mas mesmo sem sobrar muita coisa, eu já tinha separado o dinheiro do dízimo, cara, e fui lá na igreja, fiz um propósito com Deus, orei, cara, coloquei. Cara, no outro mês, velho, veio 16 mil de faturamento, olha aí. Segundo mês. Segundo mês, dobrou. Eu falei, cara, olha aí, que gratidão. Aí, tipo assim, a gente não faz barganha com Deus, sabe? Sim. Mas a gente é grato por aquilo que Ele dá. Então, tipo assim, eu digo, o dízimo que eu dei ali, não foi para querer algo em troca, foi de gratidão por aquilo que Ele já me deu, sabe? E aí, sempre fui fiel ali e Deus foi trabalhando isso em mim, cara. E aí, eu lembro que começou o consultório, não fazia menos mais de 15 mil. Cara, a partir do terceiro mês. Então, o primeiro mês fez 8, o segundo a gente fez 16 de lá e do segundo mês para frente, 15, 12, 18. E ficou nisso. E aí tava dando para pagar as contas ali. Eu comecei a ir para São Paulo, fazer especialização. E eu lembro que foi uma fase bem difícil, porque foi onde eu comecei a gastar muita grana me especializando e não via retorno na clínica. E aí eu tinha o recém-formado fica o quê? Cara, eu vou me especializar e vou ganhar dinheiro, né? Porque eu sou um profissional bom. E aí começa a entrar numa vertente aqui que eu comecei a me especializar e eu não via o resultado vindo. Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu sou um bom profissional, eu tô me especializando, eu faço o que outros dentistas não estão fazendo por conta da especialização que eu estava fazendo, eu estava me diferenciando no mercado com relação a isso, mas não vinha o paciente. E aí foi difícil de eu entender que para eu ganhar dinheiro na odontologia, não bastava eu ser apenas um bom especialista ou um bom profissional. Mas eu demorei para cair essa ficha. Isso foi o quê? Em 2018 ali. 2018. Então, 2018. Um ano depois, você ficou ali nessa média de 15, 20 mil de faturamento, você 2018. falou, cara... 2018. Só que aí, em 2018, eu tive uma vertente. Cara, o que eu tenho que fazer? Aí veio na minha cabeça, como vem na cabeça de todo dentista. Eu vou me especializar em mais alguma coisa. Aí eu me atolei de dívida. Comecei a especializar em DTM. Aí eu fazia buco e DTM em conjunto. Buco e DTM. Aí, cara, cadê o dinheiro? Não entrava o dinheiro. Não entrava o dinheiro. Aí eu lembro que 2020, aí eu fiquei nessa peleja, cara, até uns 2020. E aí eu já fazia implante, comecei a fazer implante e tal, me especializei em implante. Eu vou aprender outra coisa? Não, vou me especializar em implante também. Porque achava que a especialização ia me trazer. Então eu me especializei em 3 áreas. Cirurgia bucomaxilo, especialista em DTM, especialista em implante. E o paciente não vinha para minha cadeira para fechar o tratamento. Aí eu lembro que em 2020 eu tive que tomar uma mudança radical. Foi aonde que a pandemia surgiu. Falei, cara... Começo do ano, né? Começo do ano, eu preciso fazer alguma coisa diferente. O que as grandes clínicas estão fazendo que eu não faço? Qual conhecimento eles estão tendo que eu não tenho? E aí, eu sou bom tecnicamente e não está sendo o suficiente. Não tá. E a minha esposa, eu não contei a história dela, só ficar muito grande aqui, ela também estava já formada, ela formou em 2018, ela já logo entrou também numa especialização, então imagina o tanto de dívida que a gente tinha. Caramba. Era orto, especialização de orto para pagar, especialização de DTN, especialização de bucomaxilo, especialização de implante, a gente se atolou de dívida. Mas as dívidas estavam sendo pagas. E todo o dinheiro, basicamente, da clínica, vocês investiam em especialização. Praticamente era isso.
Porque na cabeça de vocês ali naquela época, era que quanto mais qualificado vocês fossem, mais ia aparecer paciente. Mais ia aparecer paciente. E não era assim, cara. Não era e assim. não é assim em lugar nenhum. Lógico, né, Léo? Acho que tem um ponto que a gente tem que ressaltar. Não quer dizer que a gente tá falando que a pessoa não precisa se especializar. Claro, com certeza. Tanto que eu segui também esse caminho. Às vezes o cara que é recém-formado vai ver esse podcast e fala assim, cara, então eu não preciso fazer nada, não preciso ser bom. Não, porque senão você vai entregar um péssimo trabalho. Não adianta você Você ser não bom. precisa ser bom, mas você tem que ter alguém bom e qualificado entregando pra você. No primeiro momento você precisa, você vai fazer tudo, né? Exato. No primeiro momento você vai entregar, você vai vender, você vai ser SRC. Mas eu achei importante você virou aquela chave. Você falou, cara, eu tô gastando dinheiro, eu tô me especializando. E especializações hoje muito boas e não tá retornando. Não retornou, cara. Não retornou. Não retornou. E aí chega ao ponto de você começar a questionar, cara. Será que vale a pena isso? Será que vale a pena tudo isso que eu tô fazendo? Será que, eu tô gastando tanta grana? A gente pensa em desistir. Será que a odontologia dá dinheiro mesmo? Será que é isso mesmo? Porque no início, cara, todo recém-formado... Você não se questionava? Você viu os caras faturando na época ou não? Cara, via. E você achava que era mentira? Eu falei assim, não é possível. Via. Galera faturando. Olha como que os caras faturam. Mentira. Eu falei, cara, é mentira. Ou por que isso não acontece comigo? Entendeu? O que eu tô fazendo de errado? Eu comecei a me questionar. E muitas das vezes, tanto porque você, sua esposa, tinha muitas especialização, às vezes até questionava, né? Como que outras pessoas que nem têm tudo isso que eu tenho, nem é tão bom quanto eu. Exatamente. E tá com faturamento maior. Exato, né? cara. E aí 2020 foi a virada de chave. Foi a virada de chave, na pandemia. E aí eu comecei a estudar, ler livros, fazer cursos. E, cara, aí eu comecei a entender que a gente não adianta querer fazer as coisas do nosso jeito. A gente precisa estar buscando um mentor, buscando a ajuda de uma pessoa que está mais à frente de você, para você entender e aprender de fato com essa pessoa. E aí eu comecei a entender que aquilo ali era investimento, entendeu? E aí aquilo ali de fato vai ter um retorno, né? Eu não fiz uma mentoria ou duas, eu fiz várias mentorias e nem tudo que um fala é o que faz sentido para mim. Entendeu? E a gente vai filtrando aquilo que é bom e descartando aquilo que é ruim. E vai absorvendo conteúdo e absorvendo também. Então, em 2020 foi aonde eu comecei a reformular muita coisa. Entendeu? Legal. E ali eu comecei a fazer o tráfego eu fazia o tráfego em 2020 da minha clínica. Sabe o que eu acho importante? Consultório. Mas, cara, eu tinha um consultório de uma sala, mas a minha visão e o meu comportamento era como clínica. Legal. Entendeu? Era mesmo como uma clínica maior. Exato. Eu já me comportava ali. Não, sabe o que é legal? Eu vejo às vezes o dentista, ele gosta de estudar. O dentista gosta de comprar um curso. Só que eu vi que você absorveu muito conteúdo, colocou em prática e viu que fazia sentido para você e falou, não quer dizer que não funciona, não quer dizer que não dá certo, quer dizer que isso aqui não tá dando, não deu certo para mim, mas eu absorvi conteúdo. Eu vejo o dentista, ele faz muito curso de tudo, não coloca nada em prática e fala, não funciona. Não, isso aqui não dá certo. E não quero mais. Deixa eu voltar para indicação, para boca a boca, que é aquilo que dá dinheiro. Né? Você acha que o diferencial teu foi colocar em prática tudo? Cara, colocar em prática. Colocar em prática é você mudar primeiro a sua mentalidade. Porque se você não acredita que você precisa fazer algo diferente para você poder escalar e melhorar de fato a sua vida. Porque no início, cara, como eu ia até falar antes, no início a gente pensa na odontologia só como por amor, sabe? Eu vou fazer odontologia por amor, vou tratar os meus pacientes bem, eu vou entregar o melhor tratamento e isso vai automaticamente me trazer resultados. E aí é isso que o dentista pensa. Só que, na prática, a gente precisa sim fazer tudo com amor, só que também precisa ter o benefício. Porque a odontologia, a clínica odontológica, cara, ela é uma empresa. Exatamente. Ela não é uma ONG, entende? Tem como fazer uma boa odontologia e ser uma empresa, né? Ué. A gente vai fazer tudo com amor, a gente vai tratar bem os pacientes, a gente vai dar o nosso melhor pelo paciente. Sim, com certeza. Mas a gente precisa ser bem remunerado por isso. Porque no início a gente até faz por amor, mas por um tempo. Porque se a gente não for bem recompensado por aquilo, a gente desanima no caminho. Vai desanimando. E qualquer coisa na vida, comigo. Né?
Foi o que aconteceu comigo. Por anos, 2017, né, a clínica, 17, 18, 19, até 20. Então, ou seja, foram 3 anos pensando dessa forma, entregando o meu melhor para o paciente, como a gente entrega hoje também o melhor, mas não vinha o retorno. Então, chega um momento, cara, eu trabalho tanto, eu entrego tão bem. Me especializei tanto e eu não tenho a vida que eu sempre sonhei. Eu não sou bem remunerado por isso. Sim. Então, cara, essa chave virou na minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso correr atrás de um conhecimento que eu ainda não tenho. E foi, de fato, ter o quê? Uma mente empresária. Enxergar o consultório como uma empresa e não como uma ONG. Uma clínica que só faz tratamentos por amor. Entendeu? E aí a gente começou a quebrar a nossa mentalidade, eu e minha esposa, que dinheiro não é ruim, dinheiro é bom. Venda, a gente precisa vender. E aí começa a virar o jogo, sabe? E aí eu comecei a estudar, a correr atrás. Eu lembro que 2020 foi a época que eu mais ganhei dinheiro com o DTM, inclusive. Foi onde eu comecei um tráfego de DTM. Foi uma época que... Começou a se posicionar também, Comecei a me posicionar em DTM. E foi uma época, cara, que eu acho que foi o momento certo. Por quê? Pandemia, todo mundo ansioso, trancado dentro de casa, estressado, aflito. E aí... Tenso. Então, ali começou a desenvolver muita gente com DTM ali. E foi um período também que estava todo mundo na rede social, no celular. E foi aonde os anúncios, cara, nessa época, estourava. Bombava, né? Bombava. E aí eu lembro que vamos botar aí, eu faturava 20 nessa época, 20, 25. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira campanha de DTM em 2020, eu faturei 98. Nossa. Eu falei, caraca! Fiquei milionário. Isso? Achei o segredo, né? Achei. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer algo diferente. E aí eu achei o caminho. Eu falei, cara, então minha esposa é ortodontista, eu vou fazer algo também nisso. Aí eu fiz uma campanha de orto. Eu já fazia DTM, já tava indo bem. Já tava dando certo. E aí eu falei, vou fazer orto agora. E aí, cara, eu lembro que eu coloquei lá aparelhos ortodônticos já. Eu lembro dessa campanha que a gente fez. E aí, a gente não podia divulgar certas coisas. Então, certas coisas a gente... CRO na época era muito mais chato. Era mais chato. E aí, eu lembro que a gente falava internamente, a cada tratamento fechado, você indicando alguém, você ganha uma manutenção gratuita. Cara, isso foi uma loucura, porque... E foi também uma virada de chave. Hoje eu não faço isso, tá? Foi um momento. Pode dar um tiro no pé, mas foi um momento que eu tinha que fazer. Às vezes a gente tem que perder pra ganhar. Entendeu? Foi igual teu pai lá, 40 limpezas de graça. E aí, cara, eu lembro que eu era o CRC da minha esposa. Isso que eu ia te perguntar. Isso é importante. Na época, porque assim, eu vejo quando o dentista vai começar o marketing, ele não sabe responder lead, é diferente, né? Sim. O paciente que vem de indicação, o paciente que vem de marketing são totalmente distintos um do outro. Como que foi esse primeiro desafio lá, na hora que caiu o primeiro lead? Você conseguiu? Teve um desafio? Eu que tinha que fazer. Então, Você mesmo que ligava. Você quebrou aquele paradigma de falar assim, cara... Cara, eu aquele era ego, né? Que eu nem ligava, eu só mandava mensagem. Eu tinha medo de ligar. Mas eu mandava mensagem, desenrolava ali pelo Messenger, ali no Facebook, entendeu? Nem usava o Instagram nessa época direito, era mais no Messenger e pegava o número, ó o funil. O lead caía lá no Messenger, campanha de mensagem, aí eu desenrolava com ele por mensagem, pegava o número de telefone e já chamava no WhatsApp. Essa época não funcionava qualquer coisa, eu acho, né? Aí... nessa época, se eu não me engano, o WhatsApp ainda nem tinha a opção de fazer tráfego direto pro WhatsApp, não, acho que não tinha. Acho que nem tinha essa opção. Não era tão... Não tinha, era mensagem, era campanha de mensagem. Pro Messenger. E aí eu lembro que... o que é de diferente, né? Os caras perguntavam, o que era diferente? Aí eu falei, olha, a manutenção do aparelho era R$ 99, era R$ 100 a manutenção, você não paga o aparelho, e se você fechar com a gente, você entra na nossa campanha de indicação. Olha aí o jogo, eu já tinha pensado numa estratégia, então o cara vinha do tráfego e eu queria colocar ele numa campanha de indicação para ele me trazer mais pessoas e ficar recorrente. De graça. Exato, e aí... Nem sabia o que era CAC. E aí minha esposa, cara, eu lembro que para botar R$ 100 era uma briga de 3 dias. Pra botar R$ 100 em tráfego naquela Isso época. que você já fez quase 100 mil já.
Não tinha, né? Antes, no foi início. antes, foi no início. E mesmo colocando 100, ainda era uma briga, porque na cabeça dela, o dinheiro que a gente colocava era como se a gente estivesse rasgando ele. Dinheiro. Rasguei, botei 100 reais ali, eu perdi, dei 100 reais pra qualquer um. Era mais ou menos assim um pensamento. E aí, eu lembro até hoje que quando eu comecei a agendar, quando ela chegou, eu falei, olha, você tem uma agenda hoje. Quando ela viu a agenda dela lá, lotada de paciente, primeira coisa que ela sentiu é medo. O que eu faço agora? O que eu faço? E aí, sentava era tudo junto, ficava eu e ela na mesma sala. Aí eu sentado na cadeira de escritório e ela atendendo o paciente. E eu ali já vendendo e ela fazendo a manutenção lá. E aí eu falo, você indicar e tal, explicando a campanha, né? Indica, se a pessoa vir aqui pagar e fechar, a gente, na próximo mês, sua manutenção sai gratuita. E eu já fazia todo esse controle. Cara, e começou a vir gente. Cara, em menos de 2, 3 meses, ela já tava com mais de 300 pacientes ativos de ordem. De recorrência. De recorrência de 100 reais. E lógico que tinha paciente ali que era tão bom indicador... Que indicava mais de um. Que indicava mais de um, tinha gente que já tava com 1 ano de manutenção já paga, entendeu? Porque a cada indicação... Era um mês gratuito. Aí começou os BO. Mas eu precisei começar dessa jeito, pra me levantar. Só que aí o que acontece? No início, o cara ia fechar um aparelho, ele precisava fazer uma restauração, porque não dava para montar um aparelho com a boca cheia de cárie, com doença periodontal, siso para tirar. Então, era onde que a gente ia fazer na grana, era no planejamento ali. Outros procedimentos produtos, ali. Um plano, realmente. Exato. Né? Então, a pessoa vinha para colocar o aparelho. Aí chegava lá, a gente analisava, olha, antes de botar o aparelho, você precisa fazer uma limpeza, precisa restaurar, porque não pode colocar, porque mesmo que a gente faça uma campanha estratégica, eu não vou colocar aparelho de enfeite em ninguém, porque não era a nossa índole, não é a odontologia que a gente quer praticar. Sim. Então, para colocar o aparelho, tem que estar com a boca saudável, então tinha que fazer as cáries, tinha que extrair os dentes que precisasse tirar, então a gente fazia um planejamento bacana ali. Então, esse cara que vinha pelo aparelho de 100 reais, mais a indicação que poderia... Você aumentava o ticket médio dele. Aumentava o ticket através desses outros procedimentos. Mas ainda nessa época, que foi em 2018, ali, 19, era uma época que eu praticamente não fazia ainda implante, mas eu já extraía siso, já fazia algumas cirurgias complexas, mas ainda não trabalhava com implante nem reabilitação. Então, não conseguia subir o ticket médio muito. Então, ficava ali vendendo restauração, canal, limpeza, extração de siso, uma prótese dentária, uma prótese removível, uma prótese fixa, entendeu? E aparelho ortodôntico. Era o carro-chefe da clínica, era isso. E aí quando ela viu aquela agenda lotada, ela falou assim, coloca mais, Léo? Não, como foi? Cara, ela pediu pra parar, ela desliga. Eu acho que veio um bloqueio. Ela desliga, não para, ela ficou com medo. E esses anúncios, desde que você ativou, foi de uma semana pra outra, assim, essa agenda lotada? Não, acho que dentro de É porque assim, a gente conseguia a agenda lotada, mas a recorrência que começou a surgir, que aos poucos foi aumentando a quantidade de clientes. Entendi. Mas, como a gente não fazia uma ortodontia fechada na época, então, querendo ou não, também tinha muito turnover ali, né? Turnover é, pra quem não sabe, né? Nós estamos conversando aqui, às vezes a gente fala nome técnico, a pessoa não vai saber. O cara fecha e daqui a pouco vai para outro. Já perdemos, né? Perdemos aquele cara ali. Sim. Então, acontecia muito. Às vezes, o paciente vinha um mês em mim, aí ia em outro e tal, e começou. E aí, a gente começou a alavancar melhor ali, aí chegou um ponto. Cara, a gente tá faturando legal, pra gente 50, nessa 50, época, 60. 50, 60 mil. E na campanha de DTM específica, num mês só, a gente não conseguiu manter isso, a gente fez os 98. Mas aí a gente pensou, a gente vai continuar aqui? A gente precisa mudar. E aí a gente precisa sair daqui, vamos para um lugar melhor, vamos montar uma clínica do jeito que a gente quer e tal. Legal. E começamos a pensar dessa forma. E a gente começou a comprar as coisas, alugamos um outro ponto. E aí, esse ponto a gente pagou com ele fechado, porque ele estava terminando ainda. É até o ponto que a gente está hoje. E aí, a gente começou a comprar ar-condicionado e comprava as coisas. E onde que eu tinha que botar, cara? Ficava tudo lá dentro do consultório. Ficava empilhado, cheio de coisa lá dentro, atendendo o paciente, desenrolando. E aos pouquinhos, a gente também tinha melhorado um pouco a estrutura ali e tal. E aí, a gente foi para essa sala nova. Só que
eu já entrei com um sonho limitado. Eu falei, cara, eu vou botar 3 cadeiras odontológicas, vou botar um balcão, tal. Fiz um ambiente. Cara, e eu comecei a estudar muito. E você já montou... Você saiu de uma cadeira para 3? Saí de 1 para 3. Montei com 3 cadeiras. Isso foi em que ano? 2020. E já, em começo de 2020, na pandemia, você começou a fazer marketing? Já comecei, cara. Bateu lá os... Não, foi o ano da virada de chave. Eu preciso fazer tudo de diferente. Bateu 100K, começou a entender o jogo. Sim. No final do ano, você já mudou para um outro 2021 eu inaugurei a clínica nova. Que legal. Com 3 cadeiras. Com 3 cadeiras. E aí, como que foi essa fase? Foi a fase que eu tava vivendo assim... Vou ser o cirurgião. montei a minha sala, né? Sonho realizado. Consulta. Pô, tô realizado. E nessa época eu já estava fazendo cirurgias ortognáticas em Vitória, cirurgias de ATM e tal. Então eu meio que distribuía meu tempo, né? Entre a clínica, já estava fazendo implante e tal. Distribuía o tempo entre a clínica e cirurgias hospitalares em Vitória. E aí foi uma época que eu comecei a ganhar mais dinheiro ali e tudo mais. Mas foi uma época que eu tive vários desafios novos. Porque quanto mais a gente cresce, desafios novos a gente vai tendo. Então, foi a época que eu comecei a estudar mais gestão, mais marketing, fazer várias mentorias com um e com outro, e fui fazendo várias, lendo livro e criando a minha própria metodologia dentro da clínica que funcionava para mim ali. Pegava um pouquinho de um pouquinho de outro, ia juntando todo esse conhecimento, ia colocando na prática, ia mudando, né? Porque nem sempre o que você vai aprender lá, talvez, tá dentro da sua realidade. E existem muitas estratégias que são regionais. Porque, por exemplo, o público do Espírito Santo é diferente do público aqui de Curitiba. Sim. A forma de pensar, os hábitos, os costumes. Então, isso tem que ser individual. Sabe? Sim. Até na parte do território, né, que a gente estava conversando ontem. Exatamente. É totalmente diferente fazer marketing para uma cidade grande, igual Curitiba, igual lá que tem várias cidades pequenas. Eu gosto de falar isso pro dentista, Léo, porque muitas vezes, por exemplo, hoje a gente tem 600 clínicas lá que a gente cuida e a gente sabe o que funciona. A gente tem uma metodologia hoje que funciona. Mas o cara que mais conhece o público, que consegue trazer aquele paciente qualificado, é o dentista. É o dentista. Por quê? Ele tá sentado na cadeira, ele escuta as dores, ele sabe onde ele vai, ele sabe, por exemplo, você... Esses eu vi que você fez uma campanha lá que você pegou os pescadores da cidade. Exatamente, isso aí. Então, essa é uma dica legal pro dentista que tá assistindo aqui, que, cara, você contrata uma agência, mas você tem que fazer a tua parte, tem que trazer a comunicação que o teu público da tua cidade transmite, Exatamente. Né? Mas não adianta nada o cara tá numa agência se ele não sabe gerir tudo aquilo por trás da clínica. Porque eu falo que é um papel de mão dupla. Ó, vamos a agência é 50% responsável pelos seus resultados, como a clínica também. Sim, vamos pegar um ponto importante. 2020 você tava lá sozinho, você não tinha secretário, não tinha ninguém. Era você. 2020 aí eu já contratei mais uma secretária. Você tinha uma, era você não respondia mais o paciente. Aí eu já não respondia mais. Aí eu tive que treinar outra pessoa para fazer. Que hoje é a Karine. Que hoje é a Karine. Que hoje ela até faz parte aí da mentoria. Da nossa mentoria e tudo mais. E aí, em 2020, ela começou a responder os leads e você começou só a operar. Exato. Comecei avaliar e operar. E Larissa fazia o atendimento clínico e ortodontia. Então, a gente seguiu mais ou menos assim. Eu era o avaliador e fazia as cirurgias. E a Larissa, que é minha esposa, ela fazia o tratamento clínico e o tratamento ortodôntico, entendeu? E aí, 2021, vamos lá. Você falou, cara, preciso jogar um jogo de gente grande. Vou colocar 3 cadeiras, vou faturar mais. Se hoje eu faturo 60 com uma cadeira, vezes 3, eu vou bater 200, vou bater 150. Você teve essa mentalidade? Tive essa mentalidade. E aí, como que foi? Foi desafiador, porque a partir daí a gente teve que aumentar o investimento em tráfego, né? A gente aumentou o investimento em tráfego, só que vinha uma quantidade maior, só que também o desafio de atender, de fazer esse cara comparecer e jogar esse jogo. Aí eu falei, cara, eu não tô tendo tempo de fazer, eu vou contratar uma agência. Aí você tem os desafios de lidar com a agência, entendeu? Você chegou a contratar muita agência na época? Ah, eu já falei com você, eu já contratei várias agências já. Principalmente uma agência que não é focada em odontologia, né? Então, cara, isso daí eu já nunca contratei. Nunca contratei? Que é um erro já muito sempre tive grande, essa mentalidade. Não, eu não vou contratar uma agência que não entenda do assunto, entendeu? E, cara, eu acho que é importante, ao longo da nossa conversa, a gente dando dica. O cara hoje que contratou muita agência, né? Ele contratou 2, 3.
4 e não manda lead qualificado. O que você sentiu dessa época que você consegue dar uma dica a alguém para quem tá assistindo? Fala assim, cara, não foi só agência, né? O que você sentiu que você fez diferente para ter resultado? Cara, o diferente para ter resultado é você entender que os seus resultados não podem depender só da agência. O primeiro ponto de mentalidade é essa. Por quê? Os seus resultados têm que depender exclusivamente de você, certo? A agência ela vai te ajudar, mas os resultados dependem de você. É você que precisa fazer aquele lead. Você que precisa agendar aquele lead. Você que precisa fazer ele comparecer. Você que precisa gerar valor. Você que precisa saber quebrar objeções. Você precisa fazer esse cara vir até a sua clínica. Você precisa encantar. Você precisa vender os tratamentos. O marketing atrai, entender. né? O marketing ele é o chamarisco do negócio. Ele atrai. É né? a ponta do iceberg, né? E aí, o que é um lead qualificado? Cara, lead qualificado... Que é todo mundo... eu quero lead qualificado. Eu quero achar a agência que manda um lead qualificado. O que é vou falar pra você, o lead qualificado é aquele que cai no teu WhatsApp e precisa daquele tratamento que você tá oferecendo. Ele tem um problema que você resolve. Ele tem um problema que você vai resolver. Agora, cara, manda um cara que tenha dinheiro. Eu vou falar um negócio muito engraçado agora que a gente recebeu... Não sei se foi esse mês ou mês passado, o Eduardo vai me lembrar. Foi esse mês. Cara, a dentista, ela reclamou que tava caindo lead que não tinha dente. E ela era implantodontista. Você acredita nisso? Ah, que bom. Fazer implante. Não, ela reclamou. Reclamou. Tava vindo muita pessoa que não tinha dente. Então, cara... Não faz sentido nenhum. É um lead mais qualificado que existe, né? É um lead que tem um problema que eu resolvo. É isso. Lead qualificado é isso. Lógico que a gente pode... Ir melhorando, né? melhorando. E lógico também, né, Léo? Quando você iniciou lá, vamos... que a gente falou ser um pouco técnico aqui pro dentista assistindo. O Meta lá, ele tem uma inteligência, né? E quando você nunca anunciou, nunca fiz nada, ele não sabe quem você quer. Qual que é o público que eu quero? Não sei. Então, conforme eu começo a anunciar, ele começa a entender mais. Pô, eu quero a Dona Maria, eu quero o João, ou eu quero pegar um público mais novo, que é um público de Hoff, ou um público independente. Então, esse início é difícil. Cara, é bem difícil e, querendo ou não, para você aprender, você vai perder. É os dois, né? Tem O meta, que entender, o meta tem que aceitar. O meta entendendo quem que é teu público e você não sabendo lidar com aquele paciente que... E, cara, eu vou falar para você, o dentista que quer entrar para fazer tráfego e não quer perder R$1, melhor não entrar, cara. Não entra. Cara, eu fica faturando o que tá faturando. Vai, mesmo. fica do jeito que você quer, você tá, mas se você tem disposição, você quer aprender, quer fazer acontecer. Não terceirizar a culpa. Não terceirizar a culpa, cai pra dentro. Mas ciente de que no início vai perder um dinheiro ali. Não tem jeito. Porque para você aprender a jogar, até para você aprender a jogar, você precisa pagar. Né? Para você adquirir um conhecimento. E aí, sabe o que eu vejo também, Léo? Hoje, por exemplo, você falou de toda a sua trajetória com seu pai, dentro da sua clínica, toda a sua trajetória dentro da faculdade. E isso demorou o quê? Muitos anos. O dentista, ele entra no marketing, acha que de uma semana para outra vai mudar a realidade da clínica dele. Você viu que você teve que errar muito, pagar muito, tanto na parte de especialização, na parte de faculdade, tantos anos, para aí depois você conseguir ter um retorno, né? O dentista acha que é do dia para noite e muitas das vezes você vai mudar a realidade da clínica. Não é assim, né? Cara, não é. E não tem jeito, cara. Tem que passar pelo processo, tem que estar disposto, tem que mudar a mentalidade e tem que querer evoluir. Vamos agora para um jogo maior para o dentista entender o nível que você está hoje, né? Em 2016 você formou, 2020 foi a virada de chave, 2021 você foi para o consultório. Eu quero que você fale para a galera agora entender um pouco mais sobre você, a realidade que você vive hoje em 2026, né? Fala um pouco do teu trimestre e a gente vai destrinchando esse desafio. Como que tá hoje a tua clínica em 2026? Cara, hoje minha clínica, como eu te falei, a gente tinha alugado essa sala, certo? Hoje a gente já tá com 3 salas nesse mesmo andar, porque na medida que a gente foi crescendo, a gente foi pegando sala do lado e fui criando problemas... que eu costumo dizer lá com a Karine, que são problemas bons. A gente gosta desses problemas. Que são quais? Ter muito paciente, ter uma estrutura pequena, que precisa crescer, que a gente precisa aumentar. E aí a gente foi aumentando. Então, hoje a gente está com 5 salas.
Hoje a gente já tem uma tomografia dentro da clínica, a gente tem um laboratório próprio, eu tenho uma equipe, um call center para poder fazer os atendimentos. Só para responder os pacientes do marketing, olha isso. Só para responder os pacientes do marketing, entendeu? E aí, cara... Quantas pessoas hoje respondem os pacientes do marketing? Hoje 3. 3, só para responder, olha só isso, para responder. Às vezes o dentista tem uma secretária que ela... Quer fazer tudo, a né? ASB é secretária e vai responder lead. Qual é a chance disso dar certo? Cara, no início... Nenhuma. Não tem... No início, o cara vai ter que ser dessa forma, né? Não tem muito para onde fugir. Sim. Só que ele precisa ter a mentalidade que ele precisa criar problemas bons que ele tenha que resolver. Por exemplo... Posso falar uma coisa, Léo? Que daí você vai falar pro dentista. O dentista fala assim, primeiro eu quero ver o resultado acontecendo, eu quero ter tudo, e aí depois eu coloco alguém. Faz sentido, mas não faz, né? Faz ou não faz? E eu falo porque eu passei por isso. Entendeu? Eu fui criando problemas para mim poder achar soluções. Sim. Certo? Hoje eu penso de outra forma. Eu quero criar um problema, eu preciso já ter a solução antes que ele seja criado. Sim. Então, por exemplo, se eu quero ter um faturamento, vamos só te dar um exemplo aqui. Quero ter um faturamento de 100 mil, certo? Quanto CRC que eu tenho que ter dentro da minha clínica? Você não tá Vamos botar que você está faturando 50 mil. Eu quero ter um faturamento de 100. Quanto CRC eu tenho que ter? Quantos leads eu tenho que receber? Quantos comparecimentos, quantas vendas, qual o meu ticket médio, quantas avaliações, qual a porcentagem do meu fechamento, a minha taxa de fechamento. Então, quando você já sabe ali desenhar o teu funil, definir a tua meta, onde você quer alcançar, você já sabe como você tem que se comportar. Isso. Eu acho que é importante isso, Léo, porque a gente conversa com muito dentista diariamente, você passou ontem o dia na empresa, e o dentista chega pra gente, ele não tem meta, ele não tem planejamento. Ele, por exemplo, iniciou maio, seja o que Deus quiser. Hoje, para uma clínica faturar 100 mil, fala para o dentista hoje que está ouvindo a gente, tá aqui com a gente, tá escutando, como que monta um planejamento? O que é isso? O que eu tenho que fazer? Qual que é a direção? Cara, é só pensar. Qual que é o teu produto que mais você vende e que tem um ticket médio maior? Então, vamos pensar num cenário de protocolo, mais implantes unitários e que vendendo os dois ali, Vamos pensar num cenário de protocolo uma que média, facilita, né? Vamos pensar que não que esse seja o valor, tá? Vamos pensar que um protocolo seja 10 mil. Ele cobra 3 no unitário. Só que aí vamos pensar só ele vendendo protocolo. Não vai ser essa conta, mas Sim, só para entender. Só para quem está assistindo. Só para criar um planejamento. Para criar um planejamento. Tá, eu preciso vender 10 protocolos a 10 mil. É o primeiro, já sei. Primeiro então caminho. Achei o caminho, cara. Eu preciso vender 10 protocolos. E aí, existem as outras etapas do funil que você vai ter que saber qual é a sua taxa de conversão ali. Então, por exemplo, qual que é a minha taxa de conversão em venda? Só que o problema do dentista, ele está acostumado com o paciente de indicação. Paciente de indicação, o cara costuma ter 60%, 70% de taxa de conversão. Até mais, né? Ou até mais. Até mais. Entendeu? E aí, quando a gente está falando de tráfego pago, o jogo não é esse. E lembrando, o dentista acha que tem que ser igual, mas não é. E lembrando que é o que a gente estava falando lá na empresa agora. O melhor paciente é o da indicação. A gente sabe. É o melhor. É o melhor. Você pergunta assim, qual que é o melhor canal de aquisição? Qual que é o melhor público? É a indicação. É o melhor. Porque, cara, se eu tenho um cara que eu fecho 90%, é o melhor. Mas ele não me traz previsibilidade. Exatamente. Né? Você não tem como pegar, quantas indicações eu vou ter no mês que vem? Não sabe. Você não sabe. Não sabe? Não sabe. E aí, vamos lá. Então, primeira coisa, a conversão é menor, né? A conversão no marketing é menor. O cara não te conhece. Entendeu? O cara só te ouviu falar lá na rede social. Entendeu? Quer dizer que ele é um paciente desqualificado? Ele não é um paciente fã seu. Entendeu? Ele não é desqualificado. Mas se ele é o paciente que está precisando daquilo que você oferece, ele já é um primeiro ponto, ele vai ser um paciente qualificado. Mesmo que ele não feche naquele momento, você vai trabalhar com ele precisa, e aí é um trabalho de follow-up, que você pode conseguir converter depois. Mas o primeiro passo é você saber qual que é a sua meta, quantas vendas você precisa ter. Para a partir daí, você precisa saber quantos leads você precisa receber. Só que aí tem um ponto. E o ponto é, digamos que eu tenho que receber 100 leads. Tem um custo por isso, né? Tem um custo. E aí, se você não tem um CRC bem treinado para conseguir fazer todas as etapas e bater todas as metas. Hoje qual que é a taxa de conversão de avaliação lá da clínica?
30, 35. Então, a cada 10 pacientes, você fecha 3. Eu achei um ponto interessante até pra galera saber que Diferente de plantão. Em plantão sobe. Mas eu acho interessante. Evento, aí sobe pra Tudo 45. dobra quase, né? Eu acho 45%. interessante o pessoal que tá assistindo esse podcast saber esse mês. A gente tava vendo o teu funil desse mês de tráfego pago. O teu ticket médio esse mês foi quanto lá? 26 mil. 26 mil reais. Ticket médio. E aí o que é importante? A cada 10 pacientes você fecha 3. Esse é o número hoje na tua clínica. Exatamente. Tá. E aí a próxima etapa é o lead, né? O lead. Quantos leads eu tenho que receber para que 10 compareça? Perfeito. Entendeu? Se você tem que receber 100 leads, então a sua taxa de conversão ali do lead para avaliação tá em 10%. E não é, pro dentista também entender, não é a cada 100 leads vai comparecer 100, né? Não. Seria um sonho, né? Exato, né? Mas não é. Porque, querendo ou não, ali, 100 que chega, vamos botar que 10 compareça e você fechou 3, você vai ter um faturamento aí de 30 mil. De 30 mil. É isso aí. Entendeu? De 30 mil. Aí, pô, o que eu tenho que fazer, então, para me chegar nos 100? Perfeito. Certo? Eu vou precisar fazer com que mais compareça ou eu vou precisar de mais leads. Certo? Só que aí nós vamos chegar num ponto que eu quero que vocês entendam. Eu tô com 200 leads. Será que o meu CRC dá conta de atender 200 leads? Eu vou falar um ponto aqui polêmico, que o dentista que tá ouvindo também, tá vendo, ele vai entender, é sobre comercial terceirizado. Eu acho que é importante a gente falar rapidinho sobre isso, porque às vezes ele fala assim, não, eu quero que você receba o lead, eu quero que você converta o lead, e hoje tem muita empresa oferecendo serviço que querendo ou não, um sonho, né? O que você acha sobre secretária terceirizada? Cara, eu não quero pra mim. Você já viu Primeiro funcionar? Ponto, eu nunca vi funcionar. Eu não quero nem pro meu pior Já inimigo, pensei né? várias vezes. É um sonho, Inclusive, né? a gente já tava até conversando essa semana. Nossa, tem um sonho. cara aí que é home que o cara agenda Sonho. muito, né? É um sonho. É um sonho, de fato é um sonho. Você não vai ter problema, né? Mas, cara, eu acho que estando dentro da clínica, eu acho que a pessoa respira aquela cultura ali de vendas, entendeu? Sabe por que eu coloquei esse assunto? Dá treinamento. Ele faz parte da sua faz equipe, parte né? ali. A pessoa se sente pertencente ali. Sabe por que eu coloquei esse assunto? Você falou um ponto interessante. Vamos dar um exemplo que eu vou contratar uma empresa para terceirizar o meu comercial. E aí, que nem você falou, uma CRC hoje, você acredita o quê? 200 a 250 leads? Cara, Bem eu acho trabalhado que 200? Antigamente eu acreditava em 250. Mas hoje eu acredito em 150 a 200 no máximo. Tá. Vamos pegar ali que você contratou uma empresa, terceirizou o comercial, ela não vai atender só você. A gente sabe disso. Se no mês eu atendo 3 clínicas, vamos pensar que nesse mês eu gerei 100 leads para cada um. Acabou. Vai dar conta? Não vou dar conta de de trazer atender. resultado. Já não vai. Vai perder dinheiro, vai deixar um monte de lead sem responder. Cara, isso é muito importante porque hoje é uma promessa muito boa, né? E é um sonho também. Eu falo muito pro dentista quando eu converso com ele. Cara, hoje a gente tem 600 clínicas lá. Se eu oferecesse serviço, eu ia vender muito. Só que eu não ia trazer resultado para ele. Exato, cara. CRC, eu acredito 150 a 200. Por quê? Legal. Já fizemos campanhas de quanto mais leads a gente manda, às vezes a gente gasta mais e o resultado no final é menor. Legal. E quando a gente investe menos, a gente traz um lead mais qualificado através de um criativo muito bem feito. Gravar conteúdo, conteúdo tem que se e tal. posicionar. A gente consegue que a CRC ela siga todo o fluxo de atendimento. Porque não é só mandar mensagem uma vez. Sim. Tem todo um processo, um passo a passo a ser seguido Sim. até fazer esse cara comparecer. Sim. E muitas das vezes isso exige um relacionamento. E é um processo chato, né? E um outro tabu que eu falo aqui, cara. CRC que não liga não serve para trabalhar para mim. Léo, e aí vamos lá voltar pro cenário, não então. existe, né? Cara, tem que ligar. Tem que ligar. Existe Não, muito. não, existe. Eu tô falando que não funciona. Não funciona. Pra mim não funciona. Não existe isso de não ligar. E sabe hoje o em que eu dia. vejo? Vários dentistas já vi. Até o próprio dentista, mas na minha cidade as pessoas não gostam de receber ligação. Entendeu? Eu acho que isso é um bloqueio bem grande. Cara, se a gente já sabe que ligação é o que mais funciona no Brasil, por que não vai funcionar pra você? Léo, aí vamos lá para uma coisa bem importante para o dentista entender, que a gente tem algumas perguntinhas que alguns dentistas fizeram para a gente que eu quero fazer para você.
Então, 2017 você se formou, 2016, 2020 foi uma virada de chave, onde você começou a faturar 50, 60 mil. Os primeiros meses você estava na faixa dos 8, 10 mil. Fala para o pessoal conhecer até melhor sobre a tua realidade. Como que foi esse primeiro trimestre? 2026, qual que foi o faturamento que vocês tiveram hoje em 2026? Cara, nesse primeiro trimestre, a gente já faturou aí 1.480.000. 1,5 milhão. 1,5 milhão. Em 3 meses foi 1,5 milhão. Com o mês de abril já passou um pouco, né? Que legal, cara, que legal. E aí hoje você tem um time, né? Como tá o teu time? Você estava falando, você tem 3 CRCs? Hoje a gente tem 3 pessoas no comercial do CRC, tenho 2 de lead, 1 de follow-up. Que legal. Tem uma gerente, tem um financeiro administrativo, a gente tem uma concierge que faz o atendimento ali de primeira consulta, então eu tenho que legal. Outra que é a secretária que já fica mais responsável pelos procedimentos que estão em execução, que estão em tratamento. A gente separa 2 setores na empresa. Ela cuida da agenda, né? Isso, a gente tem um setor onde a gente faz o atendimento dos pacientes de primeira consulta e a gente tem um setor onde a gente faz o atendimento dos pacientes na qual a gente vai entregar o tratamento. Até porque é bem legal separar isso dentro da clínica, até mesmo ter 2 recepções diferentes, para você não misturar o paciente que está chegando pela primeira vez com o paciente que você está entregando. Sim. Porque, querendo ou não, cara, não tem problema quem não tem clínica. Certo? A gente tenta o tempo inteiro amenizar e entregar o melhor sempre, mas um ou outro paciente pode, às vezes, estar insatisfeito ou reclamar alguma coisa. E se você mistura os ambientes de primeira consulta, primeira avaliação, com o ambiente de entrega, isso pode atrapalhar na sua venda. Legal, isso é uma dica importante. Tá? Isso é importante. E aí, a gente tem essa secretária que é responsável pelos tratamentos, a gente tem 2 e a gente tem 3 ASB. E um avaliador hoje, né? E a gente tem uma dentista clínica que fica com a gente direto e temos agora uma avaliadora que a gente está treinando também. E hoje você não opera mais? Hoje, praticamente, eu não opero mais, não atendo mais. Só que, quando precisa, eu vou lá e faço o que precisar fazer. Você tá ali... Tô ali, sempre precisou resolver algum problema, atender algum paciente, eu não deixo de atender, eu vou atender. Mas, lógico que hoje a gente tem todo um fluxo de atendimento, organização de agenda. Não mistura, por exemplo, antigamente, quando era uma sala só, eu tinha que revezar entre a agenda de avaliação e a agenda de entrega, porque misturar entrega junto com avaliação é fadada dar errado, certo? Você sai de uma cirurgia estressada e vai fazer uma avaliação, você já vai chegar com uma energia baixa para avaliação. E venda, cara, você precisa chegar com energia boa, energia positiva, precisa se vestir bem, precisa estar animado, até porque entusiasmo. Você quer vender um ticket mais alto, né? Exato. Você tem que ter um posicionamento mais high ticket, né? Sim, exatamente. Então, hoje, como eu tenho esses 2 setores separados, hoje eu tenho uma sala que é full time só para avaliação. Hoje você tem 5 salas e uma só para avaliação. Uma só para avaliação. Eu tenho outra reserva para avaliação, mas aí eu deixo ela de reserva para caso lote a agenda aí. Ou eu entro fazendo, porque hoje quem faz as avaliações é minha esposa. Ah, entendeu? Legal, ela que avalia. Ela que é avaliadora hoje. Então, a gente está treinando uma outra avaliadora, mas aí quando precisa, aí eu já entro e faço a avaliação também na outra sala. Legal. Entendeu? E aí, cara, é uma loucura, né? Pra galera que tá assistindo hoje, você fez 1,5 milhão nos primeiros 3 meses agora do ano numa cidade de 20 mil habitantes. Sim. Muita gente vai ver isso aqui e falar, é mentira, ele tá mentindo. Então, hoje você tem uma média de 400 mil de faturamento dentro da clínica. E quanto que você está investindo em marketing lá? Uma média de 10 a 15 mil por mês. Legal. Mas a gente está buscando estratégias cada vez mais para investir menos e ainda continuar indicação, tendo o mesmo resultado. É importante a galera entender, né? A tua indicação aumenta também com isso, né, cara? Porque lógico. Não é... Você investe 10 para voltar 400 ali. Não é uma média... É muito baixo comparado com o teu faturamento, né? Não adianta só faturar. Se você não tem uma entrega de qualidade, o seu paciente ele vai falar mal. Sim, com Então, certeza. uma clínica que abre para sair entregando tratamento de qualquer jeito, atender o paciente de qualquer jeito, só pensar em faturamento, em 2 anos, ou ela vai estar cheia de processo. E, cara, eu acho que isso é importante também Porque, falar. pensa comigo, quanto mais você faturar e entrega mal, mais problema você vai ter. E você tá numa cidade pequena, logo isso vai começar... Isso gira uma repercussão e acaba... Isso é importante também, Léo, quebrando a clínica. Sim. Hoje você tem uma boa precificação, que é super importante. Então, você tem hoje uma gestão muito legal. Isso impacta também na tua entrega. Hoje você tem um ticket médio muito alto, então você não
prostitui o teu produto, você vende ele de uma maneira super valorizada, você tem uma entrega muito boa. Então isso quer dizer que não tem nada a ver você divulgar o teu trabalho com uma boa entrega, você consegue fazer isso, né? Claro, total. E, cara, hoje, o maior desafio do dentista é ele terceirizar aquilo que ele é bom. E, assim, eu era bom em cirurgia. Não, eu sou bom em cirurgia, mas a gente vai... Hoje eu tenho outras pessoas que já fazem isso pra mim. E você tem que buscar pessoas que sejam melhor que você, sejam né? melhor que eu. E aí a ideia é o seguinte... Cara, para eu passar esse tratamento para outra pessoa fazer, a pessoa, ou no mínimo, tem que ter o mesmo conhecimento técnico que eu, ou ela tem que ser melhor, entendeu? E aí foi aonde que eu comecei a achar essas pessoas. Muitas das vezes o dentista, mas não tem ninguém que faz. Cara, tem muita gente boa no mercado. Com certeza. Tem muito profissional excelente no mercado. A minha equipe, cara, é uma equipe fenomenal. Cada pessoa que faz o tratamento lá são pessoas competentes para realizar. Entendeu? Então, hoje, para você ter ideia, eu tenho 3 cirurgiões que fazem cirurgia. Para você ter ideia, nesse mês de março, que foi o mês que a gente fez um plantão lá, que a gente teve um faturamento alto. Fala pra galera, quanto que você faturou em março? Em março, a gente faturou 750, 780 mil. Cara, a gente tem uma média aí de entrega, só para operar nesse mês agora de maio, uma média de 150 pacientes para operar. Caramba! 150 pacientes para realizar a cirurgia. Então, aí, se você não tem uma entrega muito bem ajustada... Uma hora, não sabe a tua hora clínica, né? Não sabe o quanto que você tem que pagar para um dentista executar para você. Não sabe o custo do seu imposto. Não sabe o seu custo de hora clínica. Isso tudo está embutido custo na tua laboratorial. Isso está tudo embutido na tua precificação, né? Tem que estar, cara. Tem que estar muito bem ajustado e alinhado. Qual que é o sentido de você olhar pro teu concorrente e falar, ele cobra 10 mil, vou cobrar também? Nenhum. Né? Nenhum. Zero. E dentro da mentoria, hoje você... Hoje você precisa olhar para o mercado e saber qual o preço que gira. E dentro da mentoria hoje você ajuda a estruturar tudo isso, né? A gente ajuda a pessoa a estruturar todo o processo de precificação, ajuda a pessoa a alavancar a clínica com estratégias de marketing específicas, treinamento comercial, entendeu? Então a gente engloba tudo, um combo, tudo, né? Porque eu acredito nos 3 pilares. Sim. Uma clínica, para funcionar, ela precisa ter um marketing muito bem alinhado, precisa ter um processo comercial muito bem alinhado e precisa ter uma gestão alinhada, que aí a gestão engloba tudo, desde novos tratamentos entrando, entrega, precificação, financeiro, cobrança de inadimplentes, saber trabalhar com boleto, entendeu? Então tá tudo muito bem amarrado. Então, por exemplo, quanto você tem que pagar para um dentista? Como que tem que ser feito isso, entendeu? Então, existem todos, porque a gente sabe que a gente estava até conversando ontem sobre isso, o cara que paga porcentagem para dentista, Vou segurar essa porque, como eu falei para você, a gente já está na reta final aqui, e aí a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram e alguns dentistas mandaram algumas dúvidas, e aí uma dúvida que veio é exatamente essa pergunta. Ela comentou que ela paga o dentista por porcentagem. Qual é a melhor maneira de eu pagar meu dentista hoje? Cara, existem 2 formas que eu utilizo na minha clínica. Uma é pagamento por diária, tá? Tá, legal. Uma diária, eu falo que existem profissionais que não são competentes que vão ter uma diária mais barata e tem profissionais que são competentes que vão ter uma diária cara. Então, os meus profissionais, eles têm uma diária cara, mas se compensa. Por quê? Porque eles produzem. E já está embutido também no valor ali que você cobra do paciente. Exato, isso já está feito na precificação. Cara, quando você cobra em porcentagem, você acaba perdendo um valor muito alto e no final você pode ficar com um lucro no negativo, cara. Entendeu? Ou tem um lucro muito baixo ou tem um lucro zero ou até negativo. Tá. Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer minha precificação, que eu entendi que eu, sendo dono da clínica, eu precisava me pagar para não misturar o dinheiro. Eu sou um profissional, eu preciso trabalhar e eu preciso receber por aquele valor. E aí, quando eu precifiquei aquilo, eu vi que eu estava pagando R$8 para realizar uma manutenção de aparelho. Você estava pagando para trabalhar. Estava pagando para trabalhar. Olha que isso. Então, hoje você acha que a melhor maneira é por porcentagem? Não, porcentagem não. Eu errei. É por diária. Por diária. Por diária, eu tenho outro profissional que eu pago valor fixo por procedimento também. Tá, entendeu? mas isso está precificado. Mas isso tem que estar precificado. Ó, tem uma pergunta bem legal aqui, Léo. Os pacientes que chegam para mim só pechincham preço. O que fazer?
Cara, se você só tem paciente pechinchando o preço, de duas uma. Ou você não tá tendo uma autoridade legal com aquela pessoa não enxergou valor no teu tratamento, ela não enxergou valor na sua estrutura, no seu atendimento. E aí, de fato, você não sabe conduzir uma consulta de forma adequada, não sabe gerar um spin selling ali legal, entendeu? Saber fazer uma boa ancoragem, saber oferecer um tratamento adequado ali, um planejamento legal. A comunicação que você está tendo no marketing. A comunicação que você está tendo no marketing não está ajustada, provavelmente está trazendo mais curioso ali. Legal. O teu CRC não está fazendo o filtro. Legal, entendeu? Legal, porque não adianta você pagar lá, sei lá, R$10 por comparecimento, 15, que seja. E trazer qualquer tipo. E trazer qualquer pessoa para estar dentro da cadeira. Perfeito. Sim. Entendeu? Essa é legal. Léo, tem uma pergunta muito boa que a gente recebe muito aqui, que é sobre o boleto. Né? O dentista aqui, ele comentou que, cara, ele não é louco de trabalhar com boleto, porque dá muita dor de cabeça. Hoje, como que você faz essa estratégia? Dá uma dica para esse dentista hoje que tem medo de trabalhar com boleto. Cara, primeiro passo, para você trabalhar com boleto, você, principalmente para quem está começando, é a parte mais difícil. Por quê? Se o cara vai vender no boleto sem pegar a entrada, ele já começa a ter que tirar dinheiro do próprio bolso para poder, de fato, tocar o tratamento. Certo? Então, primeiro passo, cobrar uma entrada legal. Qual que é a média de entrada hoje cara, que você tem que pegar? 30% para tratamento de implante, reabilitação, ortodontia, geralmente eu começo a pedir um pouco menos, certo? Mas se eu quiser hoje pegar um tratamento com 10% de entrada, se o paciente tem um bom score, você sabe que é um paciente bom, que até mesmo vai gerar um resultado estético, você fazer um depoimento, alguma coisa assim, você pode negociar. Então, muitas das vezes, para você negociar uma entrada ou negociar desconto, tem que ter alguma coisa em troca. Entendeu? Não pode sair dando um desconto ou negociar a entrada sem ter nada em troca. Então, você pega 30% para cobrir os custos. Cobrir os custos, o resto você divide ali. Entendeu? Hoje a gente trabalha mais ou menos com, no máximo... Carga tardia. Entendeu? Carga tardia. Carga imediata a gente até faz também no boleto, porém a gente pede a entrada. Uma dica importante para o dentista, você consulta ele também. Tem que fazer uma consulta. Tem que fazer uma consulta, né? Cara, o pulo do gato aqui, cara, é você dá a dica de ouro, solta a cartinha pro dentista. Cara, comprovante de residência na Olha essa aí, consulta. pega essa dica. Comprovante de residência. A tua secretária hoje, a CRC, ela pede... Exato. Para trazer o comprovante de residência. Para fazer essa consulta. Para fazer. Legal. Por quê? A gente tendo comprovante de residência, se esse cara virar um inadimplente, a gente pode cobrar ele juridicamente, a gente consegue cobrar ele através de um cartório, um protesto. E tem um ponto importante, a gente consegue. Léo? Só que a gente tem um segredinho que a gente consegue precificar isso na precificação. Mas isso é importante também, Léo. Se você não vender, o teu concorrente vai vender. E que a gente falou, você quer faturar mais, vai dar mais dor de cabeça, né, cara? Mas tem maneiras hoje que a gente ensina na mentoria a controlar a inadimplência. Controlar a inadimplência. Qual que é a inadimplência que você tem hoje na clínica? 6%, gira em torno de 6%. Mas já teve a 15%, 20%. Hoje você tem uma estratégia para controlar isso. Léo, fazer uma pergunta muito boa aqui. Por que vocês falam que depender só da indicação não dá resultado? Cara, o que acontece? Você... Depender de indicação, você não tem aquela previsibilidade do faturamento do próximo mês, certo? Se eu perguntar para o dentista, tudo que você vende é indicação. Então, me fala qual o seu faturamento do mês que vem. Quanto você quer faturar no mês que vem? Qual o resultado que a sua clínica vai ter? E não tem nem como criar aquilo que a gente estava falando, né? O funil. Como é que eu vou criar um planejamento, criar metas pensando só na indicação? É isso. Então, tipo assim, a indicação hoje, ela é o carro-chefe da minha clínica. Legal, isso é importante. Certo? Ela é o carro-chefe. O maior faturamento vem da indicação, não vem do marketing. Mas por conta do marketing. É engraçado isso, Mas a indicação, ela acontece por conta do marketing. Que legal. Por conta que o marketing veio, atraiu e aquela pessoa é aquele funil ampuleta que a gente chama, né? O cara vem pelo marketing e depois ele faz assim, ó. Por quê? Quem fechou aqui vai ter uma boa entrega, vai ter indicações que vão gerar novos resultados. E tem maneiras também da gente ter uma estratégia de uma indicação ativa, né? Exato. Não é só ficar esperando por indicação, mas tem algumas Isso daí, estratégias. Cara, a gente vai ensinar na mentoria. Isso vale ouro. Vale ouro. Legal. E lá na minha clínica a gente faz trimestralmente. Estratégias trimestrais. De plantão. De plantão e de
em campanhas de indicação. Que aí consegue trazer mais previsibilidade na indicação. No resultado. Na indicação. Entendeu? E, inclusive, a meta de faturamento hoje é 1,5 milhão. 1,5 milhão. Daria mais ou menos 500 mil de faturamento por mês. Só que a gente sabe que tem mês que a gente bate, pode ter mês que não vai conseguir atingir aquele resultado. Por isso que a gente faz sempre um plantão ali no final do mês para dar um pico de faturamento para a gente conseguir atingir a meta que a gente quer. Mas, cara, se a equipe não tiver engajada, não tiver uma cultura muito bem alinhada, ajustada com o seu propósito, com o seu objetivo, cara, não vai. Não vai chegar. Não vai chegar lá. Não vai. Legal. Não dá pra fazer sozinho, Não né? dá pra fazer sozinho. Não é, cara, não existe dentista genial sozinho. Léo, é isso. Encerramos aqui, né? Foi um prazerzão conversar com você. Tamo junto. A gente ajudar aí vários dentistas, a gente dar essas dicas, né? A gente tá iniciando essa nova fase aí da gente entrar para a área da educação e abrir. Eu gosto de falar que a gente vai abrir a caixa preta, né? De tudo que a gente. Eu venho aí mais de 6, 7 anos ajudando dentistas também. Você, dentro da clínica, a gente se uniu para fazer isso. Veio lá do Espírito Santo. Obrigado por você ter vindo. É um prazerzão. A gente conversou bastante esses dias. Desenhamos muita coisa boa pro dentista que tá aí. É isso, cara. Obrigado. Obrigado você que tá assistindo aí, né? Acompanha aí a nossa jornada e vamos para cima. Bora. Tamo junto.